7 horas mais 35 minutos, 7h35, muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã Entrevista, nesta manhã de quarta-feira, hoje é dia 10 de setembro de 2025, num dia muito especial para a Rádio Jornal, de ontem para hoje, uma data marcante e uma data que, mais uma vez, vai entrar na história, né? Uma nova história a partir de agora. É aquela mesma essência, mas agora entrando pro FM, né? Em breve, agora é uma questão de formalidade, né? Para a Rádio Jornal começar a operar no FM. Parabéns à coordenação, parabéns à direção que trabalhou incansavelmente nessa mudança, né? Nessa transformação. E quem vai ganhar vai ser a região, né? Porque onde a rádio hoje, infelizmente, não chega, ela vai chegar com som, com clareza e com todo o carinho e com toda a atenção que a Rádio Jornal dá para sua comunidade, né? Então vai ser maravilhoso. E hoje, no Jornal da Manhã Entrevista, eu vou conversar com o treinador do São Miguel Futsal, Manta Júnior, que no último final de semana também foi atleta, voltou às memórias e deve ter sido muito especial porque São Miguel vem de conquistas do Master mais uma vez e de boa campanha, e acredito que mais especial ainda nessa competição de Master que aconteceu aqui em São Miguel do Iguaçu, por ser aqui. Eu acho que reativa muitas memórias, é o mesmo que a gente comer aquele bolo, aquele pão de vó, né? Traz uma recordação muito especial, memória afetiva. Bom dia para você, professor, obrigado pela presença. Foi por aí, foi especial desse jeito, ativou muitas memórias. Primeiramente, bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal, né? E parabenizar a Rádio Jornal pela conquista. Nós sabemos que é fundamental, né? E parabenizar os envolvidos, a direção. Nós conhecemos a todos, né? E nós ficamos felizes por essas conquistas também. Claro que é sempre importante a gente estar atuando, né? Principalmente num piso que a gente foi multicampeão. Para mim foi uma satisfação voltar a brincar ali, né? Eu falo brincar porque faz muito tempo que eu não jogo, particularmente aí uns 5, 6 meses que eu não brincava com a bola, né? E essa oportunidade já vem desde maio, quando a gente teve a oportunidade de jogar ali em Foz. Só perdão porque minha voz está um pouco rouca. Nós tivemos a oportunidade de jogar em Foz pelo 45, 50 e 55, né? E essa competição sul-brasileiro reuniu aí umas equipes interessantes. É importante porque tu reúnes pessoas que jogaram futsal da antiga, né? Amigos, e isso é fundamental. Eu acho que Tatu tá de parabéns pelo que vem fazendo pelo esporte de São Miguel. Não por ser meu amigo pessoal, mas sim pela competência que ele vem executando diante da Secretaria de Esporte. E o São Miguel conquistou nas duas categorias. Qual categoria você se encaixou, professor? Na realidade, eu me encaixei em todas, porém tive que ajudar mais na 55. Mas foi bom. Nós estávamos ganhando o jogo 2-0 e aí o Foz empatou o jogo, quer dizer, São Miguel e Foz, afinal. E claro, o Foz veio com muito mais gente, né? Mas foi bom porque importante é a gente desfrutar do que a gente fez de bom, né? Que Deus nos deu essa condição e essa saúde de poder estar ali brincando e revendo amigos. E como está sendo essa vida de treinador, professor? Você tem, inclusive, eu vou falar credencial porque eu esqueci como que se chama, na verdade, mas hoje para ser treinador, tanto o futsal já não é de ontem, né? Você tem que ter o CREF, né? Você tem formação e tal. Futebol, agora a gente está falando nisso, e você tem uma credencial, inclusive, para atuar no futebol. Perfeito. Na realidade, quando eu me desliguei um pouco do futsal, na realidade nós falamos virar chave, né? Uhum. Eu fui pro campo, tive convites para ir pro campo e começamos com a base 15, 17, e aí obviamente no interior de São Paulo, na região e no estado de São Paulo, você é obrigado a fazer a licença da CBF. E aí eu fiz a C. Eu acredito que não necessitava, por isso que a gente tem que brigar pelo futsal, né? O futsal, queira ou não queira, ele é profissional, haja alguns que digam que não, mas ele é profissional. E enfim, e aí tive que fazer a C, fiz a B e esse ano já estava partindo para fazer a A. Hoje eu tenho o direito de trabalhar até o sub-23, né? Então essas credenciais onde
vou falar aqui sem demagogia nenhuma, onde me deu uma condição muito grande de conhecimento. Eu até brinco ali, eu falo assim, o futsal hoje, em termos de treinamento, o futsal está muito avançado em cima do campo. Isso eu sei porque a gente acompanha o trabalho do profissional, a gente trabalha o trabalho dos professores do Sub-20. E o que é que estão se fazendo hoje? Estão trazendo trabalhos do futsal e inserindo no campo. Isso é maravilhoso. Porém, o campo ele tem uma organização que a gente chama organizacional, que é muito acima do futsal. E isso aí eu estou tentando implantar aqui no São Miguel. Porém, são coisas que as pessoas não vê, né? São as pessoas que estão fora, até o nosso próprio torcedor, que nos cobra bastante. Eles não sabem o quanto a gente está brigando para que o São Miguel se torne uma equipe diferente. Mas esse é o tempo. Nós vamos errar, nós vamos acertar. Vai ter mais erros no início do que acerto, mas a busca é essa e estamos aí. Estamos tranquilos, porém ansiosos e apreensivos, né? Sem dúvida nenhuma. Nesse aspecto e assim, professor, mas é natural, a gente vive numa sociedade de resultado, né? E quando você trabalha numa equipe que nem o São Miguel, o torcedor ele não tem como, ainda mais ter a tua imagem. O cara vai fazer a relação com a época multicampeão, só que são coisas diferentes. Até outro dia, eu conversando com as pessoas, eu falei, cara, a gente tem que ser realista. O que a gente está passando por um processo. São Miguel hoje passa por um processo. E é aquele processo das pedras, né? Bem difícil, tá bem no início. Contrata aquilo que consegue, né? Dentro da realidade que pode. E existe, a gente sabe, o esforço da diretoria para fazer um trabalho de médio a longo prazo em cima de uma estrutura. E eu já trabalhei em equipes assim, de tradição, que passaram pelo mesmo processo, depois foram bicampeão paranaense. Eu falo aqui sempre do Foz Cataratas. Perfeito. Eu tive lá quando se chamava Unipa, vindo da prata até formalizar e tudo. Então, esse período de vacas magras, eu vi tudo isso acontecer e eu vejo muito similar ao São Miguel. Por quê? Porque é o mesmo processo, a mesma arrancada. E é difícil, professor, as pessoas visualizar trabalho, até porque São Miguel está no quadrangular do rebaixamento, então assim, aquilo fica tudo em cima. Só que se desmembrar hoje o que você fez, né, foram 9 jogos, né, 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Sim. Até aqui à frente do São Miguel. Até falei para ti outro dia, essa campanha daria a classificação para o São Miguel, sendo feita até o final, né? Então, só que pegou em cima de uma realidade que era bem diferente, né? Eu vou dar uma resumida em relação a tudo isso. Excelente a tua colocação. O São Miguel ficou quase 10 anos sem disputar uma Série Ouro. Diante do cenário hoje que nos representa, é muito difícil. Porém, o torcedor, ele não quer saber disso. O torcedor, ele não quer saber de que São Miguel ficou tanto tempo. Ele quer saber os anos de glória que São Miguel teve. Nós não vamos ter mais isso. Nós não vamos ter mais isso, eu vou explicar por quê. Primeiro, pela condição que as outras equipes estão hoje. Não vamos falar de dinheiro porque a realidade das outras equipes é muito além. É muito além. Sabemos da ajuda, sabemos do comprometimento da gestão municipal hoje, que a gente tem que deixar bem claro que é à frente do seu Mota, monstruosa, né? Até, diga-se de passagem, parabenizar o poder público pela ajuda não só do futsal adulto, mas sim do futsal adulto, porém da categoria de base, de todas as modalidades que nós temos, né? Porém, assim, é difícil porque quando se erra, é muito fácil você apontar o dedo, né? No meu modo de ver, errou todos. Se existe algum erro, erramos todos. Eu falo erramos porque hoje eu faço parte, sou comandante de uma equipe. Erramos todos. No planejamento, na condição de atletas, na condição de... Enfim, porém não é momento para isso. É momento para a gente virar a página, passar uma borracha e seguir. Agora, a minha obrigação como treinador é deixar São Miguel onde eu o encontrei. Para isso, eu preciso da ajuda de todos, né? Preciso da ajuda da diretoria, que está fazendo esforço. Está fazendo os esforços dele tremendo.
e dos atletas, que para mim é o fundamental. Sem eles, sem a competência e sem a entrega, nós não vamos alcançar nosso objetivo, né? Mas assim, o torcedor tem que ter tranquilidade, concordo contigo, isso é um processo. Tenho certeza que nós vamos permanecer na categoria. Agora temos que pegar todos os erros que veio de 3 anos, não é de agora, tá? São Miguel vem brigando por descenso há 3 anos. Exato. Então assim, tá certo? Não sei. Errado tá. Ano passado escapou na Bacia das Almas também, né? Foi muito parecido com esse ano. A única coisa que não disputou o quadrangular do rebaixamento, mas passou muito perto. No primeiro ano de Série Ouro não teve rebaixamento, mas lutou para se classificar até o final. E se tivesse de novo essa situação, iria sofrer, ia mais se preocupar em não cair do que classificar. Então, mas é o processo, professor. Eu vejo assim, comparando aquele São Miguel, eu vejo uma equipe no estado nesse perfil e que não vai alcançar a mesma capacidade de resultado por aquilo que você falou, porque o Campeonato Paranaense hoje tem 6 super times, né? Mais um, para mim, tá à frente de todos. Hoje tá perto de ser, porque não tá numa região central do país, mas senão ser um dos maiores do país, na minha opinião, tá? Pato Futsal. Perfeito. Arena de 5.000 pessoas. Eu ouvi uma entrevista do presidente do Pato lá. Gente, dificuldade para ingressar. Gente chegando atrasado. 3.000 sócios. 3.000 sócios, 5.000 pessoas. Tá dando média de quase 5.000 pessoas. Isso significa, só em um jogo, quase 40 mil reais nos cofres do clube. Só em uma partida. Um time que joga a Liga, joga a Série Ouro. Uma folha salarial 4 vezes maior do que a nossa. Só um. Ou mais. Um dos atletas que saiu lá, que ele falou que ouvi lá que saiu para uma proposta 3 vezes maior, e aí eu fiz uma conta rápida, 20 mil salário. 20 mil de salário, né? Então, assim, por um atleta. Então, esse é o único time. Mas tem o Cascavel. Tem o Cascavel, mas hoje o investimento do Cascavel é bem menor do que já foi. Aí, de novo, essa é a história. Eu acho que em questão de história é indiscutível hoje o Cascavel, mas tem o Cascavel, tem o Camorão, o resto todo mundo abaixo de uma situação, e eu acho que aí prova que para se alcançar esse patamar que o Pato tá, e não vai conseguir atingir a mesma eficiência de conquistas que teve aquele São Miguel e que teve aquele Foz Futsal também. Obviamente, perfeito. A questão é que, claro, eles tiveram uma ascensão muito grande, foram bicampeões da Liga, e isso te traz uma tranquilidade para trabalhar muito grande, né? Agora, o nosso torcedor tem que entender que esse processo que nós estamos vivendo, eu estou te falando isso porque eu estou dentro, eu estou inserido dentro do processo da diretoria. É um processo de tranquilidade que nós temos que ter. Dá licença. São 7h mais 48. E olha, eu vou aproveitar aqui e explicar rapidamente o que dentro desse processo que o professor está falando. A gente vai fazer a projeção agora para o quadrangular do rebaixamento, para o torcedor começar a entender como que funciona, porque é inédito, é a primeira vez que a gente está vivendo isso, né? Como já falamos, o time bateu na trave, teve possibilidade até de disputar no passado. Bom, são 4 equipes, hoje ABF, Operário, São Miguel e Mariópolis. Eles vão disputar esse quadrangular, jogos de ida e volta, né? Todos contra todos. O maior pontuador se salva do rebaixamento, é bem simples de entender, os outros 3 serão rebaixados. São Miguel já começa com Mariópolis fora de casa no dia 20 de setembro. Primeiro confronto, um jogo duríssimo, né? No sábado, dia 20 de setembro, quer dizer, não nesse sábado, no outro sábado, e já dia 24 tem Operário dentro de casa. São 2 jogos, e até eu conversava isso com o professor, né? Arrancar bem é importante. Ontem o time estava treinando no ginásio Walter Marcon, a gente estava lá acompanhando, e a gente conversava sobre isso, que a importância de arrancar bem nessa competição, né? Perfeito. Nós temos um jogo difícil, que é o primeiro jogo ali contra o Mariópolis em casa, que eu acredito que nós temos totais condições de vencê-los. O jogo que nos dava a condição de estar classificado, nós deixamos fugir. O jogo na nossa mão, dentro de casa, com o nosso torcedor apoiando. Porém, futebol, não tem... Se a gente for ficar falando aqui, nós vamos retroceder. Mas é um jogo que nós podemos vencer, sim. Tá? E aí temos um jogo difícil, que é o jogo do Operário, que eu acho que dentro
dessa chave aí, tanto o ABF quanto o Operário são duas equipes que nós jogamos e temos a real. São duas equipes difíceis, principalmente a ABF, é uma equipe muito rápida. Mas temos também a condição de sair com 6 pontos aí, né? Vindo de uma vitória contra Mariópolis e depois Operário. E na sequência nós temos o jogo das oitavas do Brasileiro. Então são 3 jogos em uma semana. Então, cara, se a gente ganhar lá do Mariópolis e ganhar do Operário, como eu falei pra ti ontem, né, em off ali, nós vamos chegar ao nosso objetivo. Tenho certeza. E é uma caminhada. O São Miguel, na primeira fase, não perdeu para essas equipes, né? Teve um empate com o Mariópolis, um empate com o Operário lá e venceu a BF, né? Fez 5 pontos na primeira fase com essas equipes, né? E, enfim, mas agora é uma outra história, começa do zero. Para esse jogo, o jogo de dia 20, você não vai ter nem o Douglas e nem o Daniel, né? Isso, nós não temos o Daniel com 5 cartões, né? Porque agora o Paranaense, ele não são 3 mais, são 5. São 5. Que é uma vasta oportunidade para o atleta. E fora também o Douglas Jesus, né? Mas aí nós temos algumas novidades que estão para chegar. Chega reforços? Chega, tem que chegar. Nós precisamos para estar nesse barco aí, né? São Miguel é muito grande, São Miguel nós não podemos baixar a guarda em momento algum, pelo contrário, nós temos que estar sempre acima e visualizando coisas melhores. Vão chegar, a princípio eu não posso falar porque está certo, porém não estão na cidade. Tá. Eu só gosto de falar quando o atleta ele desembarca aqui e já começa a treinar com a gente, porque tu sabe, né? O cara tá certo, depois não tá, enfim. O clube, ele tem uma política bem interessante, né? Que ele anuncia e depois tá no bid, né? Não sei se você repara, às vezes a gente aqui na emissora anuncia antes o atleta, né? Mas sem o nome estar no bid, o clube não publica, que eu acho que é a melhor forma, né? A forma mais correta de se fazer. Mas posições você pode falar? Que posições são essas? São específicas, né? Eu acredito que hoje a gente precisa de um ala, um fixo e um pivô. Então vem 3 jogadores. Espero que os mesmos aceitem, né? Uhum. E venham ajudar aí o São Miguel. Eu falo o seguinte, quando o atleta ele recebe a proposta de São Miguel, por mais que a gente esteja enfrentando alguma dificuldade, que isso aí a gente não quer, mas nós estamos, né? Eu não falo dificuldade de diretoria, eu falo dificuldade do campeonato que nos remeteu a essa situação, né? De disputar um torneio que só se salva um. Mas o peso da camisa é muito forte. O cara sabe que se vier aqui e fizer uma boa apresentação, ele está sendo visto por todos os times. Tanto que a gente tem atletas que já foram sondados aí para nos deixar. Isso faz parte, né? Por quê? Porque é uma equipe que tem seu potencial, é uma equipe que tem um peso da camisa e é uma equipe que agora está jogando em uma competição nacional. 20 de setembro começa a luta do São Miguel para permanecer na Série Ouro. A Rádio Jornal vai contar tudo isso a partir das 7h30 da noite. Já a transmissão inicia, a gente vai estar acompanhando até o fim com o São Miguel Futsal. Bom, Campeonato Brasileiro, professor, a gente falou muito na Série Ouro. O Campeonato Brasileiro está nas oitavas de final, só que agora criou uma certa apreensão porque o Iesco é uma das equipes que estava classificada, o Iesco desistiu. E aí tem 2 frentes, né, que eu não sei o que a CBFS pode tomar, talvez o professor tenha até um alinhamento melhor, mas o Iesco desistindo, ele pode passar a oportunidade de classificar, e essa é uma das decisões, classificar diretamente a equipe que o enfrentaria, não mudaria nada. Perfeito. Segue adiante o campeonato, não muda a logística, não muda o adversário, mas se a organização entender que tem uma disparidade técnica muito grande nesse sentido, porque uma vantagem para alguém, aí vai ter que mudar a classificação. Mudando a classificação da primeira fase, naturalmente muda-se os adversários. Perfeito. E aí o Paraná passa a não ser mais o adversário da equipe do São Miguel. Também concordo contigo, pode ter essas 2 situações. Que eu acho que essa segunda não vai ocorrer, porque aí, vamos lá, a equipe que jogou toda a competição, que pagou tua taxa, correto, e ele não classificou por índice técnico, tá? Uhum. E uma equipe que classificou à frente dele, ela sai da competição por questões
administrativas, obrigatoriamente ele vai buscar essa classificação junto ao órgão maior que é a CBFS. Eu acredito que eles vão subir o Juventude, nós passamos a ser quinto e aí o confronto é Ceará e São Miguel Futsal. Primeiro jogo em São Miguel, segundo jogo no Ceará. Aí muda completamente aquela... Muda completamente. Aí tem que colocar a mão na cabeça para ir jogar lá no Ceará, porque, meu amigo... Que perna, hein? Que não é nem a perna. perna, é a condição que é dada na arbitragem. Também. Meu senhor amado. O IES classificou em segundo. Em segundo. Olha só a campanha que fez, né? E aí... O Juventude entra como oitavo. Na verdade é o Ribeirópolis. Não, mas o Ribeirópolis teve um problema sério de documentação. E tá... Não, aí foi extinto. Incrível, né? Que na nossa chave, 3 equipes. 3 equipes, Estrela cara. do Norte, Ribeirópolis e agora Iesco. Então o Juventude fez 3 pontos, passa a ser o oitavo e aí naturalmente empurra todo mundo, né? O América pra frente e tal. E, poxa, muda completamente. E a outra chave lá, ninguém desistiu, né? Ninguém desistiu, ficou todo mundo. Bom, então isso é uma coisa que a gente vai ter que aguardar agora. Esperar. Pode mudar até a data do brasileiro e aí... Pode mudar devido a isso aí. Agora, o Apodi classificar direto eu acho muito difícil. Até porque... Porque o jogo era Iesco e Apodi, né? Eu não sei como está a situação do Juventude, né? Se ele investiu ou se ele manteve o time. Depois da competição, ele liberou todo mundo, ninguém sabe, né? Então, assim, mas se ele tá com o grupo montado, claro que ele vai disputar o Mato Grossense. Ele pode entrar até no tribunal, né? E aí parar o campeonato. Então, tudo isso vai estar sendo analisado nesse tabuleiro pra gente saber. Se eu sou a CBFS, eu subiria ele. Muda tudo. Vai ter que mudar as datas, porque não vai dar tempo de organizar, porque pensa, rapaziada, como que vai fazer pra... A logística. A sorte que ainda temos aí 27, começa, né? O primeiro jogo é 27, mas aí a sequência do campeonato é 29, 2, sabe? Uhum. Então, hoje é dia 10. Hoje é dia 10. 17 dias dá tempo. Então, mas tem que ser decidido agora. Eu acho que eles têm que decidir essa semana já. Então, esse é o detalhe. E aí o São Miguel pode ter essa mudança de adversário, né? Não mais o Paraná Clube passando a ser outra equipe. Bom, professor, muito bom, tá? Desejo sorte, parabéns para o São Miguel em ter a convicção em manter você no comando técnico, porque falando de resultado, eu sei que isso é duro, mas esporte e rendimento, você sabe que é assim, né? Às vezes o resultado não vem, alguém paga a conta, a gente faz... É natural isso, né? E até o próprio torcedor tem isso na sua... Só que, principalmente no futsal, os grandes trabalhos que eu vi foi a longo prazo. Treinadores de 3, 4 anos à frente, pode enumerar os grandes resultados. O Moarama, hoje, é das sensações, na minha opinião. O Perificou. Mas eu acho que vinha de um trabalho de 5 temporadas. 5 temporadas buscando um trabalho muito lento, coeso. E chegou onde chegou. Então, olha o time que é hoje, difícil. Disputou com o Pato o primeiro lugar da primeira fase. Então, trabalho a longo prazo. Acho que esse é o principal. Eu particularmente, eu acho que vou falar o que eu penso, né, diante da minha situação profissional. Eu acho que São Miguel, com a minha escolha, fez uma escolha acertada pela identificação que eu tenho com a equipe, com a identificação que eu tenho com a diretoria, com os torcedores. Eu particularmente, eu não escuto muito as adversidades, porque isso não cresce, né? É óbvio que tem um ou outro ali, que em rede social eu até olho um pouco ali, mas não dou muita atenção, porque é muito fácil a gente apontar o dedo e não saber o trabalho que vem sendo executado. Eu escuto bastante o torcedor que é fiel, são pessoas que veem a minha pessoa e me dá um incentivo, me dá uma força, sabe que o trabalho está sendo executado, aqueles que estão no dia a dia ali com a gente. A diretoria, claro que nós temos a diretoria que cobra, mas é uma diretoria sensata, uma diretoria que está vendo o trabalho, que entende o que está sendo feito. Agora, claro, é o que tu falou, é resultado. E quem que paga primeiro pelo resultado? É o comandante. Infelizmente é assim, e eu assumo todos os riscos, todas as situações, não tenho medo.
Porém, eu sei do trabalho que eu estou executando pelo caráter que eu tenho, minha pessoa, pela transparência que eu tenho em tudo, não só do trabalho, como homem, e pelo sentimento que eu tenho por esse time. Então, assim, pode vir qualquer outro, mas eu duvido que tenha um sentimento e a vontade de ganhar como eu tenho. Então, assim, trabalho, se trabalha muito. Eu, quando eu cheguei aqui, não gosto de falar de quem deixou, de quem saiu, pelo contrário, sou um colega de trabalho. Mas trabalho, bicho, trabalho não falta. Agora, claro, a gente tem que ter muita paciência e o torcedor, às vezes, ele não tem. Aquele tem um pouco de entendimento do que é uma empresa, de que ele sabe o que é que eu estou falando. Mas assim, ó, eu sei que esse torcedor que briga, que reclama, claro que ele quer que o time ganhe. Claro que ele quer que o time ganhe. Isso é óbvio. Agora, às vezes, a gente tem que saber como a gente vai colocar numa rede social. Um pouquinho mais de tranquilidade e respeito com o trabalhador, pô. Eu só peço isso. Um pouquinho de respeito com o trabalhador. Cobra lá, pô. Porque se o time não ganhou, a gente podia ter ganho. Pô, isso faz parte, mano. Agora, xingar, chamar de merda, Cara, ser humano merece um pouquinho de respeito. E eu acho que não é por aí, né? E assim, a mesma coisa eu chegar no trabalho e falar pro cara que ele não tá executando, porque ele é isso, porque ele é aquilo, né? Então, assim, a gente fica chateado por isso aí. E nós temos que entender, o torcedor, que não vai existir mais aquele São Miguel de 98, 99, 2000, 2002, sei que lá. Não vai, gente, não vai. É outra época, é outra situação. Mas assim, eu agradeço a oportunidade que vocês sempre dão aqui na rádio e a oportunidade da diretoria de estar trabalhando numa grande equipe. Obrigado, professor. 8 horas mais 1 minuto. Gente, obrigado vocês. Na sequência está chegando o jornal tá chegando o Luciano